E também, né, os alunos do professor Eduardo, né, um aviso para os pais deles: ao final da aula o professor está pedindo para que os irmãos busquem seus filhos lá, porque ele gostaria de ter uma palavrinha com os pais, né, ao final da aula, tá bom? Então os pais, os alunos do professor Eduardo, façam isso, por favor, ao final da nossa EBD, tá bom? Os alunos podem se retirar, acompanhando seu professor, e nós vamos dar início à nossa aula aqui. Nós começamos no domingo passado, irmãos, eu propus um tema para os irmãos, para nós estudarmos nesse nosso período aqui de escola bíblica, a santificação, ou como alguns chamam, crescimento espiritual, outros chamam de crescimento em Cristo, outros chamam de mudança bíblica. Então eu propus esse tema aqui para os irmãos, para nós pensarmos juntos aqui, refletirmos como Deus faz essa transformação nas nossas vidas e como Ele nos chama a participar dessa transformação. Então a ideia aqui não é dar aos irmãos uma receita, de forma que ao final desse período de aula nós vamos sair daqui direto para o céu, porque todos nós já seremos absolutamente iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma receita, não é, a Bíblia não faz isso. Deus tem o seu propósito, Ele conhece cada coração, Ele sabe o que cada coração precisa. Então alguns nós notamos mudanças mais rápidas, em outros mudanças mais lentas, não é? Mas essa obra é do Senhor, não é? Ele nos chama a participar dela, mas no final das contas quem faz isso é Ele, e Ele vai concluir isso, como nós vimos na semana passada. Então a ideia aqui não é a gente ter uma receita aqui, quais os passos eu devo seguir para que eu possa ser, então, aquilo que Deus quer que eu seja, como nós cantamos aqui esse hino, né, tão bonito, né? Eu quero ser como Cristo, né? É o desejo daquele que é salvo mesmo, todo salvo deseja ser como Cristo. É a vida espiritual presente nele, é a marca do crente. O crente verdadeiro deseja ser como Jesus. Ele sabe que não é, ele sofre por não ser, mas ele deseja, ele quer ser como seu Salvador. Então, nós não temos uma receita pronta, a Bíblia Deus não trabalha assim, não é assim com Deus. Com Deus é relacionamento, é andar com Ele, e Ele vai nos transformando. Então, nós vamos refletir sobre isso aqui. Então, eu gostaria de recapitular com os irmãos aqui aquilo que nós falamos no domingo passado. Nós vimos que é um mandamento da palavra do Senhor isso, não é? Em Efésios capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então veja, é um mandamento da palavra do Senhor que nós cresçamos em Cristo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, o mandamento do Senhor é: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, é um mandamento da palavra do Senhor que nós cresçamos, amadureçamos em Cristo Jesus. E isso quer dizer santificação, isso quer dizer mudança, isso quer dizer crescimento espiritual, isso quer dizer amadurecimento espiritual. Então é a vida sendo transformada à imagem de Cristo Jesus, crescer em Cristo Jesus. E aí nós vimos, então, os pensamentos que vêm à mente daqueles que creem em Jesus, quando ouvem isso, ouvem esse tema, o crescimento espiritual. Um dos pensamentos que vem, ou sentimento, é o sentimento de culpa, porque eles sabem que eles têm que ser como Jesus, eles devem crescer espiritualmente, mas eles observam honestamente as suas vidas e veem que não estão à altura que deveriam estar, à medida que deveriam estar. Então tem aquele sentimento de culpa. Outros respondem a isso dizendo: eu desejo ser como Cristo, como cantamos, né? Ele tem o desejo de crescimento. Um outro pensamento é aquele que revela uma arrogância escondida,
porque alguns, quando ouvem, podem estar convencidos de que estão indo bem nesse processo, e dizem, olha, eu acho que eu estou indo bem, eu estou crescendo, mas na verdade isso pode ser falso também, porque nós estamos nos comparando com outros crentes que não vão muito bem, não é, na sua imagem de Cristo Jesus, e aí nós nos comparamos com Ele, e nós nos sentimos melhor com isso, e achamos que nós estamos indo bem. Isso nada mais é do que uma arrogância e um engano do nosso coração. E outros podem dizer, não, eu estou tentando, eu tenho lido livros, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho frequentado conferências bíblicas, eu tenho feito cursos bíblicos, eu tenho acompanhado vídeos na internet, eu estou seguindo teólogos na internet, eu estou seguindo professores na internet, eu estou fazendo a minha parte, então eu estou tentando ser mais parecido com o Senhor Jesus. E tudo isso nós vimos que é contaminado pela fraqueza da carne. E as obras da carne, como nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21, não é? Elas são terríveis, elas nos apontam para o pecado. Então, nesse crescimento, nesse amadurecimento, nós lutamos contra a fraqueza da nossa própria carne. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, nós, no nosso desejo de crescer espiritualmente, nós travamos essa luta contra nós mesmos, contra a nossa carne. Nós falamos sobre a nossa velha natureza, nós refletimos sobre ela, não é? Ela, apesar de morta, ela ainda está em nós, não é? E isso nos cria esses obstáculos nesse nosso avanço, né? Nesse nosso crescimento espiritual. Por isso que parece que às vezes nós estamos indo bem, mas a nossa carne é terrível. Ela fala assim para nós: mantenha as aparências. Mantenha as aparências. Então aí a gente trabalha, por vezes, preocupado com a nossa reputação, do que necessariamente estarmos crescendo em Cristo. Então, às vezes, a gente vive para que as pessoas pensem de nós aquilo que nós gostaríamos que elas pensassem de nós. É a luta da carne, irmãos. E essa luta vai até o fim da nossa caminhada aqui. Então, a carne, ela é hipócrita, ela é terrível, e é contra ela que nós lutamos nesse nosso crescimento em Cristo Jesus. Então, nós vimos que isso nos coloca nessa luta constante. Temos o mandamento do Senhor para crescermos, temos o desejo de crescer, mas temos em nós essa natureza caída, morta, que oferece esse obstáculo para nós. Então, nós vimos que crescer não é necessariamente uma questão de comportamento. Não é começar a fazer, eu vou começar a fazer, eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Não é isso. Não significa também conhecimento acadêmico. Não, eu preciso ter conhecimento bíblico, eu vou para um seminário. Então eu vou conhecer, eu vou ter conhecimento teológico, aí eu vou me tornar mais parecido com isso. Como tem pessoas que se enganam com isso, irmãos? Eles acham que, a própria igreja, eles acham que a igreja é um meio acadêmico. Sabe, eles acham que eles vêm para a igreja para aprender Bíblia como se fosse um ensino acadêmico. A escola bíblica, muitas vezes confundem e acham que ela é como se fosse um ensino acadêmico. A gente aprender Bíblia, sabe, decorar coisas da Bíblia, e não é nada disso, irmãos. Isso aqui tem nada a ver com academicismo, não é? Ainda que envolva conceitos acadêmicos, às vezes a gente fala aqui de gramática, falamos aqui de língua grega, de língua hebraica, falamos aqui de cultura, falamos de geografia, não é? Geografia bíblica, mas não é academicismo. Não é isso que vai fazer alguém crescer espiritualmente, não é? Eu até citei para os irmãos que quando eu estava no seminário, eu vi o professor levantando na hora da prova e tirando um aluno da sala e levando para a diretoria do seminário, porque ele estava colando. Então, conhecimento bíblico necessariamente significa caráter cristão, não é? Então, não é o conhecimento acadêmico que vai fazer isso, e nem mesmo experiências com Deus. Eu preciso de um movimento maior, assim, de uma coisa mais arrepiante, de uma coisa mais sensitiva. Aí eu acho que eu vou ser mais parecido com Jesus. O crescimento espiritual, nós vimos, ele envolve estes 3 fatores, não é? Ele vai implicar num comportamento. Inclusive, hoje à noite nós vamos refletir sobre isso no nosso culto de ceia.
ele vai implicar no comportamento, ele implica no conhecimento, porque quando os saduceus foram questionar Jesus, lá em Mateus 22, eles queriam colocar Jesus numa situação, eles queriam desacreditar Jesus publicamente. Então eles chegaram para Jesus e disseram para Jesus que uma mulher havia se tornado viúva, então ela casou-se com o seu cunhado, e esse também morreu, e ela casou-se com outro, e isso aconteceu 7 vezes. E aí eles perguntam para Jesus, na ressurreição, qual destes homens vai ser o marido dela? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles então fizeram isso para colocar Jesus numa situação difícil. E Jesus disse para eles, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eles não conheciam as Escrituras, eles não compreendiam. Então o conhecimento das Escrituras é óbvio que envolve, está implícito no nosso crescimento espiritual. Mas o verdadeiro conhecimento bíblico não é apenas academicismo. O verdadeiro conhecimento bíblico transforma a vida, ele modifica caráter, ele tem esse efeito em nós. Então o crescimento ele envolve esses fatores, o conhecimento bíblico, o comportamento e experiência pessoal com Deus. E reconhecer a mão de Deus agindo na nossa vida, perceber como de fato Ele é pessoal, e Ele anda conosco na nossa caminhada, né? Então envolve essas coisas, mas essas coisas por si só, elas podem enganar a respeito do nosso amadurecimento espiritual. Então nós vimos também, na nossa aula, que essa mudança, ela pode levar tempo. Deus tem o tempo que Ele quiser. O tempo que Ele quiser. Ele tem para nos transformar. Então, às vezes, nós confundimos urgência com pressa. O crescimento espiritual é urgente, mas nem sempre ele é apressado. Por vezes, nós vamos lidar com o mesmo pecado a vida inteira. Vai ser nossa luta. Nós vamos lutando contra ele e vamos carregando isso até o fim da nossa vida. A identidade do crente, ela muda instantaneamente quando ele se converte. Ele nasce de novo, é um novo nascimento. A identidade é algo que acontece instantaneamente. Ele não era filho de Deus, passa a ser filho de Deus. Ele não era salvo, ele passa a ser salvo. Ele não era ovelha de Jesus e passa a ser ovelha de Jesus. Isso é instantâneo. A identidade de Cristo em nós. Mas o crescimento, a santificação é um processo. É um processo. Por isso que a Bíblia fala crescei. Isso vem desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus deu o mandamento através de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Novo Testamento nos diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos dá esse mandamento. Então aí nós terminamos vendo que apesar de todas essas verdades a respeito da mudança, do crescimento, ela é possível. Aliás, dizer que ela é possível nem é ser preciso de acordo com a Bíblia. Ela vai acontecer na vida daquele que é salvo. Porque Deus ordenou que nós cresçamos em Cristo, então o crescimento vai acontecer. E segundo, Ele mesmo diz que vai fazer. Então, Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. João disse, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, havemos de ser como Ele é, porque o veremos como Ele é. Então é uma promessa do Senhor de que Ele vai fazer isso, e Paulo disse que Deus, Ele enviou Jesus, e Jesus entregou a si mesmo a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então vai acontecer essa mudança na nossa vida, e eu diria que ela está acontecendo. Está acontecendo. Por mais que nós sejamos frustrados conosco mesmos, por mais que nós às vezes observemos honestamente a nossa vida e nos sintamos tristes por saber que, por desejar que nós não estivéssemos lutando com coisas que nós estamos lutando, a mudança ela está acontecendo, porque vida, ela implica necessariamente em crescer. Então nós, de alguma forma,
se não estamos crescendo, nós não somos salvos. Então eu sou perdido, eu estou enganado. Porque se eu sou salvo, a vida. Se a vida cresce. Vida necessariamente cresce. Então Deus está nos transformando. E Ele quer que nós participemos disso, que nós compreendamos isso e participemos dessa tua obra. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós participamos desse processo. Então, aí entrando na nossa aula de hoje, como eu havia dito no final da aula passada, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar sobre Jesus, refletir sobre Jesus, ser lembrados a respeito de Jesus, porque o crescimento é em Cristo. Como disse Efésios capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É nele que é o nosso crescimento. E Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então nós crescemos nele. Então, se nós crescemos nele, é sobre ele que nós precisamos pensar. Então nós precisamos refletir sobre ele. Então nós vamos, nessa aula de hoje, e possivelmente na próxima aula, nós vamos pensar aqui, ser lembrados sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aí entra um outro engano nosso, né? A maioria de nós, talvez pense que conhece bem Jesus, que nós conhecemos bem Ele. A maioria de nós tem a convicção de que Jesus é o Salvador, que Jesus nos salvou. A maioria de nós, aqui já não sei se é a maioria, mas muitos crentes já leram livros sobre Jesus, sobre quem é Jesus. E eu me lembro quando eu trabalhava no banco ainda, eu estava lendo um livro chamado O Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur, e havia um segurança lá do banco que é crente também, e ele me viu com aquele livro, e aí ele perguntou a respeito do livro, eu falei para ele, e aí ele disse que queria ler o livro. Aí eu comprei um livro para ele, o mesmo livro, e dei para ele. Depois de alguns dias ele voltou para mim e falou: rapaz, eu parei de ler aquele livro. Eu falei: por quê? Ele falou: fiquei com medo. Eu falei: rapaz, você está com medo de Jesus? Ele falou: fiquei com medo, rapaz, aquele livro lá que você me deu a respeito de Jesus, eu comecei a pensar algumas coisas sobre ele. Aí eu achei interessante que isso ilustra o fato de que existem aspectos do caráter de Cristo Jesus que fogem ao conhecimento dos crentes. Então, às vezes, os crentes acham que eles conhecem bem Jesus, porque eles já leram um livro sobre Jesus, eles têm anos de igreja, eles ouvem sobre Jesus semanalmente, então eles acham que eles estão bem nisso, no conhecimento de Jesus. E então eles não se surpreendem no relacionamento com Jesus. Então, já leram livros, já ouviram boas pregações, eles são capazes de descrever Jesus, de falar abertamente sobre Jesus. Porém, quando se faz uma análise honesta da vida, irmãos, estes mesmos crentes, né, reconhecem falhas nas suas vidas. Ao mesmo tempo em que eles estão convencidos de que têm um bom conhecimento de Jesus, mas ao olharem as suas vidas, eles observam pecados nas suas vidas. Eles afirmam que o conhecem, mas têm preocupações, por vezes eles se sentem vazios, por vezes eles se sentem angustiados, e eles lutam com seus pecados, ao mesmo tempo que eles afirmam que têm um bom conhecimento de Jesus. Então, se eu estou crescendo em Cristo Jesus, a mudança tem que estar acontecendo na minha vida. Se Ele é o príncipe da paz, quanto mais eu conheço, mais paz eu gozo, mais segurança eu tenho, mais entendimento eu tenho a respeito das coisas da vida e da minha vida, para eu poder descansar nele e encontrar o alívio que Ele diz que nós encontramos quando nós aprendemos com Ele. Ele nos disse: vinde a mim e aprendei de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, quanto mais eu conheço, é isso que eu vou desfrutar, é o que ele prometeu. Eu vou desfrutar, eu vou descansar nele. Então, mesmo nós afirmando o nosso conhecimento dele, julgando que esse é um bom conhecimento, nós temos lutas frequentes com os nossos próprios pecados. Então, o pecado, ele permanece nas nossas vidas. Ele permanece nas nossas vidas porque, muitas vezes, esse conhecimento que nós afirmamos ter de Jesus, na verdade, é um Jesus moldado por nós. Nós moldamos ele. Nós trabalhamos nele para que ele seja o que eu quero que ele seja. E então, quando eu o vejo assim, eu digo, eu o conheço bem. Eu tenho um bom conhecimento de Jesus, eu sei a respeito dele. Mas, na verdade, é o que Dane Ortlund chamou de o Jesus domesticado. É no livro Santificação Profunda que eu disse para os irmãos que está servindo como base para eu preparar essas aulas para os irmãos. O Jesus domesticado, eu moldo ele. Eu moldo ele para ele ser do jeito que eu quero que ele seja. Então eu digo que eu o conheço. Mas é o contrário. É ele que tem que me moldar e não eu moldá-lo. Então a compreensão do crente a respeito de Jesus, na teoria, vai muito bem. Vai muito bem. Então quem é Jesus? Ele veio do céu. Ele é o Filho de Deus. Ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Ele viveu a vida aqui que eu deveria viver, mas não vivo por causa do meu pecado. Então ele viveu a vida perfeita e ele morreu pelos nossos pecados. Nós cremos que ele ressuscitou, como ele havia prometido. Ele ressuscitou o terceiro dia. Nós afirmamos que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E nós afirmamos que ele é verdadeiramente homem. Ele tem esses dois aspectos nele mesmo. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus e ele é homem. E nós afirmamos isso, nós compreendemos isso. Ele é estas duas coisas ao mesmo tempo. Porque é isso que a Bíblia afirma, então nós afirmamos isso também. Então na teoria nós vamos bem, nós cremos que ele foi ao céu após a sua ressurreição e ele vai voltar, porque ele prometeu voltar. Então nós vamos bem na prova, irmãos. A gente acerta as questões da prova. Não é? A gente é exatamente como as crianças. Viu as crianças como elas são boas de teoria? Os professores testemunham aqui. Às vezes o professor está dando aula lá, ele vai falar uma coisa, as crianças falam antes deles. São profetas ainda, revelam as coisas que estão no coração dos professores, não é? Então na teoria, a gente vai bem. A gente vai bem. Mas isso não significa necessariamente que o nosso conhecimento dele é real. Não significa. Essa compreensão doutrinária precisa, se acomoda a um Jesus que foi moldado por nós. Nós o moldamos de acordo com aquilo que nós desejamos. Ele é maravilhoso para nós porque ele é aquilo que eu quero que ele seja. Ele é assim. Nós o domesticamos. Nós o domesticamos. Mas quando você lê os discípulos, né? Os discípulos andavam com Jesus. Eles andavam com ele o tempo todo, ouvindo seus ensinamentos, vendo seus exemplos, ouvindo suas parábolas. E naquele dia em que eles estavam no barco, e ele dormia no barco, e veio uma tempestade, o barco estava a ponto de ir a pique, eles foram acordar Jesus, dizendo: mestre, não te importas que nós pereçamos? Olha aí que tempestade que está acontecendo, o senhor está dormindo? E aí Jesus disse assim: por que sois assim tão tímidos? Que na verdade a tradução também poderia ser: por que sois assim tão covardes? Por que não tendes fé? E aí ele acalmou a tempestade, acalmou aquele mar, e os discípulos olharam para ele e disseram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem a voz?
Irmãos, eles estavam com ele, estavam andando com ele, vendo os seus exemplos, vendo os seus milagres, inclusive, mas eles foram surpreendidos com a reação de Jesus àquela tempestade. E depois o texto termina dizendo, lá em Marcos capítulo 4, né, dizendo que eles então o temeram muito. Eles ficaram com medo dele, porque Jesus não era o Jesus domesticado que eles queriam que ele fosse. Eles não eram aquilo que eles imaginavam que ele era. Eles foram surpreendidos por Jesus. Eu penso que isso é uma ilustração bíblica daquilo que deve acontecer na nossa vida. Nós sermos surpreendidos sobre quem é Jesus, quem é Ele, né? Esse o nosso Salvador. Então Jesus, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não é uma figura histórica. Jesus, Ele está vivo, Ele está presente, Ele é uma figura real, uma pessoa real na nossa vida. Ele prometeu, lá em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, lá quando Ele dá o mandamento para os seus discípulos de fazerem discípulos de todas as nações, Ele terminou dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele é uma pessoa que está presente na nossa vida. Ele está presente comigo o tempo todo. Então se Ele é uma pessoa, é alguém para se relacionar. Então é necessário, obviamente, crer nele, é necessário falar com Ele, é necessário ouvi-lo e andar com Ele, caminhar com Ele. Por isso que Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Então Jesus, Ele não é um conceito, Ele é uma pessoa que anda conosco, que está presente nas nossas vidas. Ele é real nos nossos relacionamentos, Ele está envolvido na nossa vida o tempo todo. Então Ele é uma pessoa. Uma outra afirmação que a Bíblia faz a respeito de Jesus é que Ele é uma fonte de riqueza. Ele é fonte de conhecimento, fonte de sabedoria. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo para eles aqui, na verdade, esse capítulo 3 de Efésios, ele é um capítulo de revelação, né? É nesse capítulo aqui que o apóstolo Paulo diz que a ele foi dado, fazer conhecido este mistério. E que mistério era esse que ele fala aqui no capítulo 3? Era o mistério de que judeus e gentios, ou seja, aqueles que não são de origem judaica, eles fariam parte da igreja de Cristo Jesus, ocupando a mesma posição, o mesmo status, por assim dizer, porque o judeu, ele acreditava na conversão dos gentios, mas os gentios sempre estariam numa categoria inferior. É por isso que no templo de Jerusalém tinha o pátio dos gentios. Então eles eram bem-vindos, mas aí eles só podiam ficar naquele lugar. Aliás, havia até uma placa lá dizendo que se eles ultrapassassem aquele lugar, eles poderiam ser mortos. Então os gentios tinham o seu lugar ali, mas era uma posição secundária, não é? E então o apóstolo Paulo diz que através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, Deus revela um mistério, e esse mistério é que no corpo de Cristo, judeus e gentios ocupam o mesmo lugar, não há diferença entre eles, eles são iguais em Cristo Jesus. É o mistério que ele vem falando, e ele diz que é isso que Deus o enviou para pregar.
Então ele diz aqui no versículo 8 que ele, o menor dos crentes, a ele foi dada esta missão de pregar as insondáveis riquezas que estão em Cristo Jesus. Então é interessante, essa palavra insondável, ela vem de uma palavra grega que significa algo que não se pode chegar, algo que não se pode alcançar ou conhecer totalmente. Então há coisas em Cristo Jesus que ele aqui diz que são insondáveis. Essa palavra só ocorre mais uma vez no Novo Testamento, e ela vai aparecer lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, pode abrir lá também, por favor, se desejar. Romanos capítulo 11, versículo 33. Está escrito assim, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aquela palavra lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, que foi traduzida como insondável, aqui ela foi traduzida como inescrutável, né? A palavra inescrutável aqui. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então isso aqui refere-se, irmãos, à nossa incapacidade de compreender por completo a riqueza que há em Cristo Jesus, ou a riqueza da sabedoria de Deus. Nós somos incapazes de atingir, é insondável, é inescrutável, nós não conseguimos investigar tudo, nós não conseguimos compreender tudo. Então, por que a Bíblia fala assim, irmãos? Por que ela está falando destes termos? Que há essa riqueza em Cristo Jesus, a qual nós somos incapazes de alcançar com as nossas mentes limitadas. Ela faz essa afirmação. Ela diz que nós temos que crescer em Cristo Jesus, há esse mandamento, e ao mesmo tempo há uma riqueza em Cristo Jesus, e que nós não podemos alcançar, que nossa mente limitada não vai atingir. Por que a Bíblia fala isso? Por que ela nos faz essa afirmação? Por que esse adjetivo aqui que a Bíblia usa, irmãos? É assim, porque ela escolheu esse adjetivo aqui a respeito do conhecimento de Cristo Jesus, da sabedoria de Deus. Será que é para a gente desistir? Porque nós não vamos, já que nós não vamos alcançar nunca, então, para quê? Para que tentar crescer no conhecimento de Cristo Jesus, se nós nunca vamos atingir as insondáveis riquezas que há nele? Será que é para nos desanimar, colocar um freio em nós nesse propósito? Não, quando a Bíblia usa esses termos, mas é uma expressão de adoração, é uma expressão de exaltação dele, é uma exaltação, é um louvor a Cristo Jesus. Então não é, na verdade, um balde de água fria em nós, dizer, olha, você nunca vai atingir o conhecimento de Cristo Jesus, então nem tente, que você não vai conseguir. Não, não é isso que ela está dizendo. Quando ela diz que é insondável, que é inescrutável, é louvor, é adoração ao Senhor, é exaltação ao Senhor, e não uma maneira de nos fazer desistir de conhecê-lo, de compreendê-lo. Isso é o mesmo que Davi escreveu no Salmo 139. Abra lá o Salmo 139, por favor. É o mesmo que Davi disse neste salmo de adoração aqui ao Senhor. Salmo 139. Salmo número 139. Leio aqui os versículos de 1 a 6. Veja. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Veja o que Davi está dizendo.
Ele está louvando ao Senhor, ele está exaltando ao Senhor, esse conhecimento do Senhor, esse entendimento que o Senhor tinha a respeito da sua própria vida, ao ponto da sua palavra ainda não ter chegado à língua, e o Senhor já a conhecer. O Senhor cuidar dele, cercando por detrás e por diante, e colocando sobre ele a sua mão. E ele diz: Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Então o que Davi está fazendo? Exaltando Deus, exaltando o Senhor. Veja o que ele diz ainda a partir do versículo 14 deste mesmo salmo, veja. Versículo 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Veja, está dizendo: Senhor, eu não vou conseguir nunca atingir os teus pensamentos, o teu conhecimento. Eu nunca vou compreender, Senhor, a tua sabedoria por completo. Mas Davi estava desistindo de fazer isso? Como um crente que é modelo para nós na Bíblia, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Nós nos identificamos muito com ele, porque a Bíblia não esconde os seus pecados. Aliás, como ela não esconde pecado nenhum dos seus personagens. Davi era um homem humilde, quebrantado, contrito perante o Senhor. Ele é um modelo para nós de crente. Quando ele pecava, ele se arrependia, ele se humilhava perante o Senhor. Então ele não está dizendo que desistiu de tentar conhecer o Senhor, de crescer no conhecimento do Senhor. Ele está exaltando o Senhor, exaltando a maravilha que há em Cristo, que há em Deus, no caso de Davi, e Paulo naquilo que há em Cristo Jesus. É claro que Davi desejava conhecer o Senhor. Ele escreve isso no Salmo número 63. Abra aí o Salmo número 63. Volte aí um pouco no livro dos Salmos, veja o Salmo número 63. Ele diz assim, Salmo número 63, versículo 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então ele diz que ele tinha anseio por conhecer o Senhor. Ele diz que a alma dele tinha sede por Deus. Então ele, ao mesmo tempo, quando ele quer exaltar a Deus, ele diz: Senhor, o teu conhecimento é maravilhoso demais, eu não posso atingir. Mas quando ele fala de si mesmo, dele como um crente, ele diz: a minha alma tem sede de ti, e eu te almejo como uma terra árida, exausta, sem água. É assim que eu te busco, né? Eu sou assim, eu tenho sede de ti. Então, quando a Bíblia fala desse conhecimento inatingível de Deus, não é para dizer que nós não devemos buscá-lo. Pelo contrário, exalta o Senhor, exalta a fonte de riqueza que é o Senhor Jesus, e é o mandamento do Senhor que nós busquemos conhecê-lo, que nós nos surpreendamos com Ele. Então, sempre há algo para se conhecer do Senhor Jesus, e é isso que Ele deseja para nós. Abra aí um outro versículo a respeito disso também, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Veja aí, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Vou ler a partir do primeiro versículo. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja o que ele diz. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face,
para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Interessante, né? Ele coloca Jesus aqui como uma fonte de tesouros escondidos nele. Então, o que a Bíblia nos afirma, irmãos? Há muito para se conhecer de Jesus. Há muito para se compreender de Jesus. E compreendendo isso que a Bíblia nos fala, compreendendo estas afirmações da palavra de Deus, não há como a gente não concluir que a minha mudança, a minha transformação, o meu crescimento é proporcional ao quanto eu conheço Cristo Jesus. É o quanto eu compreendo essa fonte de riqueza que é Ele. Isso é proporcional. Então talvez tenhamos, como disse, esse conhecimento teórico, saibamos doutrinas a respeito dele, mas o conhecimento dele como pessoa, não é? Ainda está aquém nas nossas vidas, e é por isso que a mudança nem sempre está satisfatória quando nós analisamos a nossa vida honestamente. Então o apóstolo Paulo, ele colocou isso como objetivo para a sua vida. Quando ele conheceu a Cristo, ele colocou o objetivo: eu quero conhecê-lo mais. O meu objetivo de vida vai ser esse. É o que ele escreveu, por exemplo, em Filipenses capítulo 3. Abra aí, Filipenses capítulo 3, um pouquinho antes aí de Colossenses, capítulo 3. Veja o que ele escreve, é o testemunho dele, né? Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 14. Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 14. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, resumindo, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu tenho uma coisa para fazer na minha vida, que é conhecer Cristo Jesus, crescer no conhecimento dele. Reconheço que não atingi isso. 2 vezes ele fala aqui: eu não atingi isso, eu não atingi a perfeição, mas faço isso, busco, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então ele queria conhecer Cristo, foi para isso que Deus o vocacionou, para ele conhecer Cristo. Essa vocação, esse chamado de Deus, era para que ele conhecesse Jesus Cristo. Então há muito para se conhecer de Cristo Jesus, irmãos, muito, muito. Isso pode parecer uma coisa etérea para nós, utópica para nós, mas é promessa da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz isso. Então, nesse conhecimento de Cristo Jesus é que nós vamos avançando e a nossa vida vai mudando, né? É o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, nós vamos olhar para Cristo Jesus, né? Depois dessas afirmações aqui a respeito dessa riqueza, dessa fonte de riqueza que é Cristo Jesus, nós vamos pensar sobre Ele. Quero falar aqui alguns aspectos de Jesus, começando agora, e vamos pelas aulas seguintes, né? Aquilo que a palavra de Deus afirma sobre Ele. Primeiro, esse Jesus que nós cremos, a Bíblia diz que Ele é soberano. Ele é soberano. Veja Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ele é soberano.
Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esse tempo de tecnologia, ele confunde a gente. Porque quando eu pedia para abrir a Bíblia, eu ficava escutando os barulhos das páginas virando. E aí, quando os barulhos cessavam, eu tinha uma ideia de que a grande maioria dos irmãos já haviam aberto. Agora eu peço para os irmãos abrir, eu quase não ouço barulho de página de Bíblia, não é? Porque tem muita gente no celular, né? Não estou criticando o celular, não. Estou dizendo que devia ter um sinalzinho para dizer que já achou, né? Ou então os irmãos são muito rápidos, mais rápidos do que eu, né? Aqui. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, à direita da majestade nas alturas. Então o que está dizendo aqui? Ele está exaltando a soberania do Senhor Jesus. Ele criou e controla tudo o que acontece no universo. O mesmo é dito pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, irmãos, versículos de 15 a 17, que ele sustenta toda a criação, nele tudo subsiste, Colossenses vai dizer. Então ele controla tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos, tudo o que está acontecendo hoje no mundo, no universo, está sob o controle de Jesus, está sob os seus cuidados. Irmãos, tudo o que acontece no nosso mundo, Jesus está sob o controle disso tudo. Todas as decisões que os nossos governantes tomam estão de acordo com o propósito de Jesus. Ontem nós tivemos eleições no nosso parlamento, eleições de presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Estes cargos ganharam notoriedade nos últimos anos. Nós começamos a perceber a importância desses cargos, nós começamos a perceber o quanto as decisões que estes homens nestes cargos tomam afetam a nossa vida. E talvez muitos ficaram decepcionados com quem foi eleito. Talvez alguns dizem, não vai mudar nada, vai continuar tudo do mesmo jeitinho. E aí você fica frustrado, você fica irado, você, não sei se é o seu caso, briga na internet, discute, porque você esquece que Jesus é soberano. Você acha que isso aí surpreendeu ele? Ele está no controle disso aí. Isso aí vai cumprir os propósitos dele de alguma forma. Vai cumprir o propósito dele para a nossa vida. Vai nos afetar? Vai nos afetar. Vai mexer com a nossa vida? Vai. Mas quem é Senhor disso é Jesus. Sabe o que eu achei interessante? Mas quando você lê o momento que Jesus estava sendo julgado no Evangelho de Lucas, só Lucas fala isso. Quando você vê no Evangelho de Lucas, fala que no momento do julgamento de Jesus, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, porque eles estavam brigados. E eles fizeram as pazes, eles entraram em acordo quando Jesus estava sendo julgado. Irmãos, aquilo ali é a Bíblia abrindo para nós um pouquinho a cortina, para a gente ver o que acontece nos bastidores do mundo. O que acontece, o que esses homens pensam, o que esses homens falam, o seu jogo de interesse, sabe? Ali, não é a Bíblia mostrando para nós, descortinando para nós. E Jesus estava no controle daquilo tudo, aqueles homens estavam cumprindo o plano de Deus. O plano de Deus era Jesus ser crucificado naquele dia. Nem um dia antes e nem um dia depois, era naquele dia. E numa jogatina, numa conversa de bastidores, corrupta, perversa, tomaram a decisão de crucificar Jesus, fizeram até as pazes. E estavam cumprindo o plano soberano de Deus. Jesus estava no controle. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, Pilatos olhou para ele, você não sabe a minha autoridade? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Se eu quiser? Aí lembra que Jesus disse para ele, João capítulo 18, Jesus disse, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Você está cumprindo o propósito soberano.
Você nem sabe, mas você é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir o que Ele quer que seja cumprido. Ele é soberano, Ele está no controle disso tudo aqui. E aí Jesus diz, quem me enviou você tem maior pecado ainda. Que eram os judeus que haviam enviado a Ele, Jesus para Pilatos. Os judeus o haviam enviado. Ele falou, eles que deveriam conhecer quem eu sou, não conhecem, são ignorantes. Ou seja, não querem reconhecer o texto que eles leem a meu respeito. Aliás, Jesus disse isso para eles próprios, em João capítulo 5, versículo 40, João disse para eles assim, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, ao invés de ir para Jesus para ter vida, eles enviaram Jesus para Pilatos. Então Jesus disse, quem me enviou a ti, maior pecado tem. E tudo no plano de Deus, irmãos. Tudo cumprindo o plano de Deus, cumprindo o propósito soberano de Deus. Então Jesus é soberano sobre tudo. Aí eu sei que daí surge uma pergunta, né, irmãos? Por isso é que nós moldamos Jesus, a gente domestica Jesus. Aí surge uma pergunta, que é que eu sempre ouço. Porque quando a gente fala que Jesus tem o controle de tudo, que Ele tem o controle das decisões dos governantes, Ele tem o controle daquilo que acontece na nossa vida, Ele tem o controle dos detalhes que acontecem na sua vida. Ele tem tudo sob controle. Mas aí surge uma pergunta. Parece que Jesus concorda, né, com as decisões dos homens. É isso que as pessoas se confundem. Então sabe o que elas falam? Assim, não, o Jesus que eu creio não pode concordar com um negócio desse. Mas eu não estou dizendo que ele concorda. Porque as pessoas acham que a soberania dele, quando ele controla tudo e deixa estas coisas acontecerem, revela o coração dos homens nas suas decisões, nas suas escolhas, dá a impressão, então ele concorda com isso? Ele concorda com as corrupções dos governantes desse mundo? Ele concorda com essa maldade que acontece no mundo? Se ele é soberano, ele está controlando tudo, então ele concorda? Não, ele não concorda, irmãos. Ele nunca concordou. O que ele diz é, eu uso isso para cumprir o meu propósito. Pergunta aqui, bíblica, já que nós somos bons em teoria, né? Então nós vamos provar a nossa teoria aqui. Quem Deus usou para suprir o seu povo quando houve fome na terra no livro de Gênesis? Esse mesmo aí, está vendo? Na teoria nós estamos bons, né? José. E como Deus usou José? Deus levou José a ser o governador do Egito, não foi? E o que Deus usou para levar José até lá? Mentira, ódio, corrupção, perversidade, injustiça, tudo ele usou na vida de José. José, irmãos, José também não era fácil, sabe? José não era perfeito, mas José era odiado pelos irmãos dele. Os irmãos dele tinham inveja dele, porque achavam que o pai gostava mais dele, então perseguiam ele. José também não ajudava, José também vivia entregando os irmãos dele, e aí os irmãos dele o pegam e querem matá-lo. E depois, pelo conselho de Benjamim, eles desistem de matá-lo, lançam ele numa cisterna lá, e depois passam os ismaelitas, eles vendem José para os ismaelitas. Olha que coisa boa. Depois José é vendido como escravo na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar ele começa a crescer, mas aí a esposa de Potifar se interessa por ele, assedia ele, e mente depois dizendo que ele a assediou. Então José é preso, lançado no cárcere, volta de novo para baixo. E lá no cárcere acontece lá que José revela os sonhos lá do copeiro e do padeiro de Faraó, e depois diz, ó, você vai morrer e você vai viver, você que vai viver, você vai voltar lá diante de Faraó. Então quando chegar lá, fala de mim para ele. Fala de mim para ele. E o camarada vai e não fala, esquece de José. José fica mais 2 anos lá. 2 anos. E aí depois Faraó tem o sonho. E aí lembraram de José. Ó, tem um judeu lá que ele sabe interpretar sonho. Ele vai, interpreta, dá o conselho para Faraó como é que a fome ia ser saciada lá naquela ocasião. E José então é elevado à posição de governador. E aí depois os irmãos dele estão com fome. O pai manda comprar comida. Vão comprar onde? No Egito. E quem é que controla os celeiros do Egito? José. Aí eles têm que comprar com José. E quando eles chegam diante de José,
né? Aí José os reconhece, José chora, e depois José se revela a eles, e eles dizem assim: pronto, agora José vai se vingar. Agora José vai nos matar, porque agora ele está com poder, e olha o que nós fizemos na vida dele. E aí ele chora, nossa, ele chora quando vê que os irmãos dele pensam isso. E ele disse: quem vocês acham que me trouxe para cá? Quem vocês acham que me colocou nessa posição aqui? Você acha que foi vocês? Vocês pecaram contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Ele usou isso aí para cumprir o propósito dele, que é não deixar vocês morrer de fome, não deixar vocês passar fome. Então esse é Jesus. Ele não concorda com isso. Você acha que Deus concordou com o que os irmãos de José fizeram com ele? Você acha que Deus aprovou aquilo? As mentiras, as injustiças, o ódio, a inveja, a corrupção. Você acha que Deus concordava com isso? Não. Mas isso é conhecer Jesus, irmãos. Então, as pessoas às vezes não conhecem porque eles acham que Jesus pensa do jeito que eles pensam. É o Jesus domesticado. É o Jesus formado do jeito que eu acho que ele tem que ser. Não, isso não é Jesus. Ele é soberano, ele tem o universo nas suas mãos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está no controle de tudo. Ele controla o que você ouve, controla o que está acontecendo na sua vida. E ele, sendo soberano, um dia vai voltar e vai governar. E então essas injustiças todas vão se acabar no mundo, porque ele vai ser o governante. Ele vai ser aquele que vai controlar como governante esse mundo aqui. Nós vamos saber o que é justiça de verdade quando ele vier. Esse é o nosso anseio. Então Jesus, ele é soberano. Um outro aspecto sobre Jesus: Jesus é o Salvador. Com o passar do tempo, irmãos, na nossa caminhada cristã, a gente começa a perder a dimensão também de Jesus como um Salvador. Nós começamos a perder a dimensão da grandeza da salvação que nós recebemos de Jesus. E não é sem motivo que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, 2 vezes, ele orava pela igreja. Ele faz uma oração no capítulo 1 e faz uma oração no capítulo 3. E nas 2 orações ele está pedindo a Deus para que a igreja compreendesse o tamanho da salvação. Ele vai dizer que orava para que Deus abrisse os olhos dos crentes, para que eles pudessem enxergar, o tamanho da esperança que há em Cristo Jesus. E depois ele vai dizer que ele orava para que eles pudessem compreender a obra de Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus, qual a altura, qual a largura, qual o comprimento e qual a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Então, com o passar do tempo, a gente começa a perder a dimensão da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Sabe, a gente começa a ver Jesus como um ajudador. Jesus passa a ser um ajudador, muito mais do que um salvador. A gente passa a ver ele apenas como um auxiliador da nossa vida cristã. Então nós consideramos aí que a vida cristã saudável, por conta desse entendimento superficial, a vida cristã saudável, ela vai depender do meu esforço e apenas com uma ajuda de Jesus. Então Jesus, ele me ajuda. Mas depende mesmo do meu esforço. Depende mesmo é de mim. Então Jesus passa a ser um ajudador. Irmãos, Jesus, ele é o Salvador que nos salvou da miséria. A miséria. A miséria que nós nos encontrávamos e da condenação que nós merecíamos. Ele é um Salvador. Irmãos, aliás, Hebreus vai dizer que nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Por isso que às vezes a gente superficializa as coisas e não é diferente muitas vezes com a salvação. Sabe, eu sempre faço essa comparação, né? Imagine o filho atingiu a idade ali adulta e um dia ele chega para você como pai e ele fala assim: ó pai, eu conheci uma moça
e eu acho que eu vou dar uma casada. Imagina tratar o casamento assim, eu vou dar uma casada. Sabe, superficial assim? É algo tão sério, é algo tão profundo que se requer reflexões, que requer tempo, que requer uma série de considerações. Eu já tomei minha decisão, vou dar uma casada. É estranho isso, não é? Mas, irmãos, muitas vezes nós vivemos a salvação como se Jesus tivesse nos dado uma salvada. É a dinâmica da nossa vida sem que nós percebamos. É como se Ele tivesse dado uma salvada. A salvação, irmãos, o tamanho dela, a profundidade dela, no dia a dia da vida nós deixamos isso de lado. E parece que é uma coisa pequena que aconteceu conosco. Aliás, muito da nossa insatisfação, da nossa falta de contentamento, muito da nossa ansiedade, ela advém do fato de nós não tratarmos Jesus como Salvador. Não tratarmos Jesus como Salvador. Por que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz assim, que para ele o morrer é Cristo e o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz assim, nada mais pode acontecer na minha vida mais importante do que aquilo que já aconteceu. Nada mais. Não tem mais nada para acontecer na minha vida que seja mais importante do que aquilo que Jesus já fez. E por que é que há muita falta de contentamento na minha vida? Por que é que eu sou ansioso para muitas coisas? Porque Jesus me deu uma salvada. Agora eu quero mais coisas. Eu acho que tem coisas maiores para acontecer na minha vida do que a salvação que Ele me deu. E então a minha vida é vivida em ansiedades, em insatisfações muitas vezes, em angústias até. É porque Ele como Salvador é pequeno. Porque a salvação que Ele me deu parece que foi pequena, sabe por quê? Porque eu não sou tão pecador assim. Eu não sou assim. Então a salvação é proporcional ao entendimento que nós temos, nós vamos ver isso, né? Então Jesus, Ele mostra isso para nós. Veja, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 é o encontro de Jesus, ou o jantar de Jesus na casa de um fariseu chamado Simão. Lucas capítulo 7. Versículo 36. A partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, ele diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo.
Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus está aqui nessa ocasião, irmãos, em algum lugar na Galileia. Jesus, boa parte do seu ministério foi desenvolvido naquela região, é a região do norte de Israel. Ele ficava na Judéia, que é onde ficava Jerusalém, e por vezes ele ia para a Galileia. A maior parte dos seus milagres foram feitos na Galileia. Ele ficava ali ao redor do Mar da Galileia, naquelas cidades, ali cidades como Cafarnaum, como Caná, onde ele fez o seu primeiro milagre público, que foi transformar água em vinho, lá naquela festa de casamento, a cidade de Betsaida, de Corazim, de Nazaré. Então ele ficava ali naquela região. Então ele está em algum lugar ali na Galileia, o texto não diz qual é, e um fariseu, então, chamado Simão, o convida para jantar na sua casa. Possivelmente Jesus, ele tinha ensinado na sinagoga da cidade, era o que ele também fazia. Em Lucas capítulo 4, nós vemos ele fazendo isso na cidade de Nazaré. Ele possivelmente entrou na sinagoga, ele ensinou na sinagoga naquele dia, e depois da reunião, esse homem convidou Jesus para ir comer na sua casa. Era comum fazer isso, você oferecer um jantar ao mestre que havia ensinado na sinagoga. Ele até chama Jesus de mestre aqui nesse episódio. E esse homem era um fariseu. Os fariseus, eles eram um grupo religioso influente em Israel naqueles dias. Era um grupo restrito, e um grupo esse que se julgava o guardião da lei de Moisés. Então eles gozavam de muito respeito do povo. O povo pensava que os fariseus eram salvos e que eles eram o grande modelo de salvação para as pessoas. Você olhava para um fariseu, você dizia: para ser salvo tem que ser aquilo ali. Eles são o modelo de salvação para nós. Então alguém, para considerar-se salvo, deveria se igualar a eles, aos fariseus. Então o povo dizia que se um fariseu não era salvo, então ninguém podia ser. Não havia salvação se um fariseu não fosse salvo, porque eles eram um exemplo de como alguém deveria seguir a religião. Eram os fariseus. Naqueles dias também, irmãos, outro aspecto cultural é que reuniões como essas aqui eram abertas. Não é como hoje, que quando você convida alguém, você fecha a porta e entra só ele, porque só ele foi convidado. Não é assim. A cultura daqueles dias não era dessa forma. As reuniões, elas eram abertas e naquelas reuniões eles conversariam muitas coisas, especialmente assuntos religiosos que eram do interesse de outras pessoas. Então as pessoas queriam ouvir, elas queriam estar ali para acompanhar a conversa, para acompanhar aquelas discussões. Então elas entravam na casa, a casa ficava aberta, elas entravam, se sentavam ao redor. Então alguns vinham para acompanhar isso, outros chegavam ali para comer, muitos pobres iam ali, esperando o final, onde eles comeriam, porventura, alguma comida que sobrasse, eles comeriam, era coisa também cultural, os pobres estavam ali. Então o fato é que a casa estava cheia de gente nessa ocasião aqui. Então o jantar, a comida era servida numa mesa baixa, não era como nós que temos mesa de 80 centímetros de altura, era uma mesa baixa, então eles se sentavam no chão, geralmente quase que na posição de deitados. Então eles aproximavam o tronco, a parte de cima da mesa, e os pés ficavam no sentido contrário da mesa. Geralmente se debruçavam sobre o cotovelo e iam comendo e conversando. Era sentado ao redor da mesa. Era assim que se fazia. Então estava lá Jesus, era de noite, era noite. Então é possível que a iluminação da casa fosse ofuscada, como era comum, no lugar em que as lâmpadas eram de óleo. E aí entra essa mulher, ela entra e se prostra aos pés de Jesus. É um ato de amor por Jesus,
pela consciência que ela tinha do que Jesus havia feito por ela. É uma expressão intensa aqui de adoração a Jesus, de louvor a Jesus, uma expressão de gratidão, é uma resposta que ela está dando ao que Jesus havia feito por ela. É algo até emocionado da parte dela. Ela não veio buscar algo de Jesus, ela não estava procurando nada de Jesus, ela está apenas vindo para agradecer Jesus em adoração e amor pelo que Jesus havia feito por ela. Ela sabia que ela havia sido perdoada por Jesus. Mas o contexto aqui nos sugere que esse não é o primeiro encontro dessa mulher com Jesus. Isso não é. Ela está vindo aqui porque ela já havia encontrado-se com Jesus e ela havia recebido a maior coisa que alguém poderia receber, que é o perdão dos seus pecados. A salvação em Cristo Jesus. Ela já havia recebido isso. E ela vem, ela não quer nada de Jesus. Ela quer responder. Ela quer adorá-lo. Ela quer expressar o seu amor por ele. Ela não está em busca de nada. Então ela chega e começa a fazer isso tudo com Jesus. E Simão contempla aquela cena. E Simão, no pensamento dele, ele começa a julgar aquilo. Ele julga Jesus de ser um ignorante. E julga aquela mulher de ser uma pecadora. Então ele diz no seu próprio pensamento, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que tocou. Ele acusa Jesus no seu pensamento. E ele diz, ele saberia quem e qual é a mulher. Olha o que ele disse, isso é uma acusação. Quem e qual é a mulher? Quem é a pessoa? Qual é, que tipo de pessoa ela é? Que tipo de mulher ela é? Então ele é um ignorante, ele não sabe quem é essa mulher e não sabe nem o que ela faz. É uma acusação contra a mulher. Então, qual é a mulher, irmãos? Traz a ideia de que qualidade ela é. De que tipo essa mulher é. Então ele diz, eu sei quem ela é. Ela é pecadora. O termo pecador no Evangelho de Lucas é um termo geral, irmãos. Pecadores. Aliás, é um termo geral também no Novo Testamento. Tiago vai dizer, purificai as mãos, ó pecadores. É um termo geral. Mas quando ele é usado no feminino, ele geralmente aplica-se àquilo que aquela mulher fazia. Ela era uma prostituta. Ou havia sido uma prostituta. Então ele acusa Jesus de não saber essas coisas. Diz, como é que ele pode ser um profeta de Deus? Se ele fosse de fato um profeta de Deus, ele não permitiria que essa mulher o tocasse. Ele não permitiria, porque ela é pecadora. Se ele fosse um profeta de Deus, ele teria um discernimento. Ele discerniria quem é essa mulher. Ele não permitiria que ela fizesse isso. Ele não conhecia Jesus. Simão não sabia quem era Jesus. Ele não sabia que Jesus era exatamente assim. Ele veio para que pecadores o tocassem. Ele veio para que pecadores estivessem ao entorno dele. Então ele diz, como ele poderia ser um profeta? Como ele vai me dizer coisas que eu não sei, se ele não sabe coisas que eu sei? Eu sei quem é essa mulher, sei qual é essa mulher, e ele não sabe. Ele não sabe. Ele está acusando Jesus de ignorante. Mas quem era ignorante ali, né, irmãos? Quem de fato tinha falta de conhecimento ali? Então ele acusa Jesus. Agora é interessante, tudo isso no pensamento. Ele não pronunciou uma palavra. Uma palavra. Tudo no pensamento. Ele julgou Jesus e julgou aquela mulher. Isso é Jesus. Ele sabe o que eu penso. Quantos julgamentos eu faço no meu coração? Eu faço no meu pensamento, eu não falo. Eu nem preciso falar, mas eu faço. E ele sabe quem eu sou. E foi o que aconteceu. Então, aí Jesus confronta esse homem. Aí Jesus conta a parábola para ele. Um credor que tinha 2 devedores, um devia 50 denários, outro devia 500 denários. E nenhum dos dois tinha como pagar, ambos foram perdoados. E aí Jesus pergunta para Simão, qual dos dois vai amar mais? E aí ele responde, aquele que foi mais perdoado, ele vai responder com maior amor. Então, a grande pergunta para esse homem, Simão, aqui é, onde você se encaixa nisso, Simão? Onde você se encaixa? Na parábola tem 2 pessoas. Um devia 50 denários e o outro devia 500 denários.
Essa é a pergunta para mim, irmãos. Essa é a pergunta para você. Quem é você nessa parábola? Quanto você deve? Qual é a sua dívida? Essa é a pergunta para nós. Quanto eu devo? Qual o tamanho da salvação que eu recebi? Quem é Jesus para mim? Quem é o Senhor? Os dois foram perdoados da dívida. Mas Jesus não pergunta a respeito do perdão, ele pergunta a respeito da reação que eles teriam ao perdão que lhes foi dado. Essa é a diferença, é a reação, é a resposta ao perdão do Senhor. E Jesus diz, essa resposta vai ser proporcional ao entendimento que você tem da sua dívida. É proporcional a esse entendimento. Então, quem amaria mais? Quem teve o maior perdão. Quem teve o maior perdão? Quem tem a maior dívida. A resposta é simples. Essa era a questão para Simão. O problema de Simão é que Simão não se via como um pecador. Na verdade, irmãos, ele não estava em nenhum lugar nessa parábola. Para Simão, ele não devia nada. Eu não devo nada, eu estou quites com Deus. Eu não tenho nenhuma dívida. Então, muitos acham, irmãos, que o reconhecimento do pecado ele é baseado na coletividade. Eu sei que eu sou um pecador. Sabe por quê? Porque todos erram. Quem não erra? Não é? Aí a gente cita aquele versículo que não tem na Bíblia, né? Errar é humano. Então a gente se conforma na coletividade. Todos pecam. A Bíblia até diz todos pecaram. Esse tem na Bíblia, né? Então eu também sou. E esse entendimento, irmãos, faz com que Jesus seja um salvador pequeno. Diminui o tamanho da salvação. Eu sou um pecador, afinal, quem não é? Quem não é um pecador? Isso não é um reconhecimento do que Jesus fez na sua profundidade, irmãos. Isso não é um arrependimento profundo. Isso não é um entendimento a respeito da obra dele. Quando Isaías se deparou com Deus, ele disse assim, ai de mim. Ele se autocondenou. Ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Jesus, em Lucas capítulo 5, mandou que os discípulos lançassem a rede para pescar, Pedro disse, Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lançou a rede saiu cheia de 153 grandes peixes, ao ponto do barco, deles não conseguirem arrastar, chamar outros barcos para ajudar, e Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que Pedro estava dizendo? Senhor, o que o Senhor faz me surpreende. O que o Senhor faz me afeta. A salvação é grande. O apóstolo Paulo diz, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, ele diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então nós amaremos, irmãos, ao Senhor pela consciência que temos do quanto nós fomos perdoados por Ele. Se eu reconheço quem eu sou, o tamanho da minha dívida, o meu amor a Ele será proporcional a esse entendimento. Então a questão de Simão era dizer, Senhor, eu não sou melhor que essa mulher. Eu não sou melhor que ela. Ela não tem nada que eu não tenha na minha vida. Talvez eu não faça o que ela faz, mas isso não significa que não há em mim o potencial para fazer o que ela faz. Então o verdadeiro arrependimento não é o arrependimento do comportamento. O verdadeiro arrependimento é o arrependimento do potencial. Do potencial, é reconhecer o potencial que há em nós. É por isso que Jesus se torna apenas um ajudador. Um ajudador, porque eu não reconheço,
no dia a dia, eu vivo como se a salvação não fosse tão grande assim. Se não fosse a maior coisa que eu poderia ter na minha vida. E é por isso que a gente vive com anseios. Então Jesus compara a atitude de Simão com a atitude da mulher. Jesus diz assim: entrei na tua casa, você não me deu água, ela me dá suas lágrimas. Você não lavou os meus pés, e ela lava os meus pés, ela rega os meus pés. Você não me deu uma toalha, ela enxuga os meus pés com o seu próprio cabelo. Você não me beijou, ela não cessa de me beijar. Você não me deu um óleo, e ela unge os meus pés. E por que ela está fazendo isso? Então Jesus afirma para ela, por que ela está fazendo isso. Veja o versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus não está dizendo que ela foi perdoada porque ela amou. Jesus está dizendo que ela amou porque foi perdoada. E o tempo verbal aqui, irmãos, nos diz que Jesus já havia tido um encontro com ela antes. Não sei como foi esse encontro. Não sei se foi pessoal, se Jesus já tinha dito isso para ela pessoalmente, possivelmente não. Mas eu imagino que ela ouviu Jesus, ouviu os ensinos de Jesus, entendeu o que ele veio fazer, e ela disse: o meu perdão está nele. Então, quando ela entra na casa, ela já entra como uma perdoada. Ela já entra como alguém que está respondendo ao Senhor pelo perdão que recebeu. E ela expressa o seu amor por ele. E quando Jesus aponta para ela que diz: perdoados te são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, Jesus, o tempo verbal que Jesus usa aqui, dá-nos a entender que isso era, na verdade, Jesus estava apenas reiterando isso na vida dela. Ela já havia sido perdoada. E depois, o próprio Jesus diz isso novamente, ele diz duas vezes no versículo 40, diz no versículo 47 e diz no versículo 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Você é uma pecadora de fato, mas você foi perdoada. Então o muito amor é demonstrado pela consciência, irmãos, que nós temos. Então, qual é o amor que eu tenho por Jesus? Qual é o amor que eu tenho por Ele? Isso é proporcional ao entendimento da salvação que eu recebi. Se eu acho que a minha dívida era pequena, então o meu amor vai ser proporcional a isso. Se eu acho que a minha dívida era grande, então o meu amor vai ser proporcional a isso. Se nós reconhecemos que fomos muito perdoados, irmãos, é porque nós reconhecemos que nós somos muito pecadores. Então eu quero terminar essa nossa aula aqui com essa pergunta aqui. O quanto eu quero amar Jesus? O quanto eu quero amar Jesus? Amar o meu Salvador? Eu quero amar muito? Acho que essa é uma resposta lógica, né? Claro que eu quero amar muito. Então eu preciso reconhecer o muito do perdão que eu recebi. O tamanho do perdão que eu recebi. Então, com o passar do tempo, irmãos, na nossa vida cristã, Jesus se torna muito trivial. Muito trivial. Isso é uma sina para nós lutamos com isso, mas é verdade. Né? Ele é Salvador. E Ele nos salvou da miséria. Miséria que nós nos encontrávamos. É isso que Ele fez por nós. Nós vamos refletir um pouco também hoje à noite no nosso culto. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Domingo que vem nós vamos ver outros aspectos de Jesus. Jesus como amigo, Jesus como aquele que é perseverante, e outros aspectos de Jesus para nós pensarmos juntos aqui a respeito dele. Bom, vamos orar? Vamos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, de relembrança, Senhor, de recapitulações, ó Pai, da nossa fé. Ó Pai, tempo que nós pensamos, Senhor, em coisas que nós temos ouvido, Senhor, com tanta frequência na nossa caminhada cristã, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor nos permitir isso, Senhor, e refletir, Senhor, a respeito desses aspectos basilares, Senhor, da nossa salvação, Senhor, da nossa caminhada.
E, ó Pai, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, ó Pai, porque a vida que há em nós, ó Pai, ela está em crescimento, Senhor. Ainda que por vezes nós não tenhamos dado ao Senhor o nosso envolvimento nisso, Pai. Por vezes nós não sejamos, Senhor, assim ativos. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por saber que o Senhor vai completar aquilo que o Senhor mesmo começou. Mas nós, como servos do Senhor, ó Pai, nós desejamos fazer parte disso. Desejamos, ó Pai, estar envolvidos, ó Pai, naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por isso, por saber que o Senhor nos chama a isso, nos chama a envolvermos-nos com isso, Pai. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa caminhada, cuida do nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, estar cumprindo esse chamado, esse mandamento do Senhor, ó Pai, que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te agradecemos por Ele ser soberano, por termos esse entendimento da soberania dEle sobre as nossas vidas e pela a grande salvação, Senhor, que Ele nos deu. Pai, não nos permita, Senhor, torná-la trivial nas nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer, Senhor, a esperança do nosso chamamento, o tamanho do amor que Ele teve por nós, ó Pai, ao nos dar esta salvação. Não nos permita, Senhor, tornarmos isso em coisas comuns, ó Senhor, e triviais nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, é a nossa oração, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por esse tempo aqui da sua atenção. Até logo mais à noite, se o Senhor permitir, nosso culto de ceia hoje. Deus abençoe e bom domingo a todos.